aqui na arena do Palmeiras. Vamos lá? Professor, boa noite. Sobre essa derrota, o que dá para falar em relação ao time e o comportamento? E uma pergunta que todo mundo faz sobre até o nível de um atleta que entrou no segundo tempo, que é o Matheus. Tem como, ou tinha como o Matheus começar o jogo, ou na linha aí de trabalho de vocês ainda era importante ele entrar no decorrer da partida? Professor, boa noite. Boa noite. Em relação ao jogo, um jogo dentro do cenário que a gente esperava, o Palmeiras pressionando com marcação individual. Nós conseguimos colocar alguns problemas para eles de posicionamento, mas não conseguimos aproveitar e tivemos muita dificuldade em sair jogando. Em alguns momentos poderíamos ter usado mais a profundidade e desperdiçamos algumas oportunidades disso no primeiro tempo. E depois, atrás do placar, tivemos que se ajustar e mudar o posicionamento, ao invés de atrair o adversário, empurrar o adversário. Demorou um pouco no início do segundo tempo, mas depois conseguimos e equilibramos o jogo e fomos superiores, acredito, no segundo tempo em boa parte. E aí tem aspectos específicos do jogo que deixam a gente bastante chateado, né? O caso da anulação do nosso gol, porque o critério de jogo até aquele momento estava sendo né? E o árbitro de campo tem um critério e o árbitro do VAR tem outro critério. E aí, não bastasse isso, após o árbitro de campo anular o gol dessa forma, ele mudou totalmente a forma dele de apitar. Só que o Palmeiras já estava vencendo, apitou muito mais faltas, parou muito mais o jogo, e o Palmeiras virou senhor da partida, no sentido de controlar o tempo do jogo, de demorar para bater todos os tiros livres, todos os tiros de meta, todas as laterais. E no final do tempo, no final do jogo, ainda tem um acréscimo de 6 minutos. Então é muito difícil quando você precisa fazer mais de um gol para empatar um jogo que você está perdendo de 1-0. Então esse é um aspecto importante. A gente lamenta, porque tecnicamente é um bom árbitro, mas acabou tendo essa flutuação aí de desempenho, né? Acho que se perdeu um pouco na partida. Em relação ao Matheus Henrique, não dava para sair jogando. Ele jogou 90 minutos a última vez, se não me engano, 19 de maio, é isso? Teve um mês de férias. No final do último jogo, sentiu o ritmo, entrou muito bem, mas no final já sentiu o ritmo, mesmo entrando aos 22 minutos do segundo tempo. Então, a gente tem que ir progredindo, tem que fazer com cuidado para que o jogador possa desempenhar o melhor dele durante todo o período que ele estiver em campo e com segurança para que ele não sofra uma lesão. Com esse tempo de trabalho que ele está aqui desde que ele passou a treinar no campo, é como se ele estivesse em pré-temporada, porque ele fez a temporada europeia, tá certo? Então estamos cuidando e vamos continuar cuidando dessa forma, porque queremos ter o jogador em boas condições por mais tempo. Ô Seabra, claro que não dá para ignorar esse lance aí, a arbitragem, o VAR, mas o que fica de lição em cima de um jogo grande como esse e os 2 gols do Palmeiras surgindo ali de 2 bobeadas, né? Não dá para vacilar contra um adversário forte desse, até pensando na sequência aí, já tem o Botafogo também, jogo grande em cima de jogo grande numa Série A do Brasileiro. Sim, algumas escolhas, né, na hora de distribuir, nós não fomos muito criteriosos. Teve o lance do primeiro gol, teve outros lances que poderiam ter ocasionado alguma chance e a gente conseguiu de alguma forma neutralizar. E o segundo gol é uma questão de, ao invés de definir defensivamente uma situação, por estar perdendo final de jogo, tenta sair jogando numa situação sem ter clareza e acaba se expondo. Então, acho que esse é um ponto importante para a gente refletir, né? Essa tomada de decisão do momento, que a única coisa que importa é definir defensivamente uma situação, ao invés de pensar numa sequência ofensiva da jogada. Isso aconteceu no segundo gol, mas também aconteceu em alguns momentos em que a gente recuperou a bola no fundo do campo e deu a chance do Palmeiras roubar essa bola de novo e não fomos penalizados. Então, acho que esse é um aprendizado importante num jogo
altamente competitivo do ponto de vista da agressividade do adversário, que está sempre ligado na jogada, está sempre fazendo uma pressão pós-perda, né? A gente não pode bobear e obrigá-los que construam as suas chances, né? E não que aproveitem de situações que a gente poderia ter sido mais feliz aí nas escolhas, nas tomadas de decisão. Palmeiras é uma equipe que em alguns momentos conseguiu construir com algumas ideias, alguns mecanismos que eles tiveram ali para jogar curto, progredir por fora e já fazer parede de primeira para dentro. Quebrou nossa pressão uma vez dessa forma, outras vezes não conseguiu ter tanto sucesso, mas principalmente depois que sai na frente do placar, não corre mais nenhum risco, né? Todas as construções longas, pressiona com bola longa, pressiona com segunda bola, né? Então, isso mostra, assim, o nível de competitividade e pragmatismo que essa equipe tem. Nesse sentido, foi muito importante no segundo tempo a gente subir a pressão e repetir marcação nos passes de retorno para tirar o conforto do Everton. No primeiro tempo ele teve muito conforto e teve tempo suficiente para os jogadores se posicionarem, se movimentarem e oferecerem posicionamento e movimentos para essa distribuição longa. Esse é um ponto importante também. Ficou nítido que nós conseguimos tirar um pouco esse jogo do Palmeiras. Ele acabou usando isso muito nos tiros de meta, né? E em nenhum momento foi incomodado ou advertido a acelerar o jogo, a acelerar as reposições, mas nas situações de bola em jogo nós conseguimos minimizar todo esse espaço, essa folga que o Everton teve no primeiro tempo. Acho que fica essa questão desse aprendizado, dessa agressividade, de mesmo fora de casa nós tirarmos o conforto, inclusive do goleiro adversário. Acho que o jogo melhorou muito pra gente no segundo tempo quando a gente faz isso, e nós sermos muito simples e eficazes nas definições defensivas para não permitir a um adversário que tem uma pressão pós-perda boa, que tem uma segunda bola ofensiva muito boa, que ele possa recuperar bolas perto da nossa área. Professor, boa noite. Caio Sampaio da Web Rádio Gol de Placa. Qual a mentalidade que precisa mudar fora de casa? Que não tem a mesma consistência. O Cruzeiro só tem 2 vitórias fora de casa e não consegue manter a consistência igual tem em casa. Na verdade, nós tivemos a mesma mentalidade. A mentalidade foi a mesma. A equipe competiu, a equipe teve coragem para fazer um jogo de atração e quebrar a pressão do Palmeiras. Nesse jogo não foi tão feliz quanto os outros pelo mérito do adversário. Nós estamos enfrentando o bicampeão brasileiro, um projeto longevo, com uma equipe com um elenco já com vários ciclos de apuramento e com um treinador que está há 4 anos fazendo esse trabalho. Então não teve falta de atitude, não teve falta de postura. Nós poderíamos sim no primeiro tempo ter sido um pouco mais agressivos para tirar essa construção longa do Palmeiras, mas isso não é uma questão comportamental, né? E o resultado de hoje eu não vejo ele nem um pouco relacionado à questão de consistência, mas em relação à estatura do próprio jogo, né? E viemos aqui e no segundo tempo empurramos o Palmeiras para trás, criamos chance clara de gol, o Everton defendeu, no primeiro tempo fizemos um gol, né? Numa situação frontal dentro da área, então também produzimos, né? Considerando o nível de equipe, o nível de jogo que a gente enfrentou hoje. Boa noite, Seabra. Gabriele Botário, Dimensão Esportiva. Na janela de transferência atual do Cruzeiro, a gente vê que já são 7 reforços, mas eu gostaria de entender um pouco sobre a dosagem dos novos jogadores dentro dessa equipe que vem funcionando bem, visto a classificação, visto a posição dentro do Campeonato Brasileiro. Obrigada. Boa noite. Sim, nós estamos muito otimistas e satisfeitos com aquilo que os jogadores que estão chegando estão apresentando, tanto nesses minutos que entram, quanto aquilo que eles entregam em treinamento no dia a dia. Estamos também satisfeitos com o crescimento que a equipe que iniciou o Campeonato Brasileiro, né, desde o momento que eu estou aqui, acho que cerca de quase 3 meses e meio agora. Então a dosagem nesse primeiro momento ela depende muito da construção da forma desportiva desses jogadores
para que eles consigam suportar esse calendário, né? Os jogadores que jogam na Europa muitas vezes jogam 38 jogos no ano, 40 jogos no ano. Aqui se joga 60. Então muitas vezes o jogador que vem do futebol europeu, no primeiro semestre dele, ele sofre muito. Então, nesse momento, eles ainda estão numa construção de forma desportiva, como eu falei, numa pré-temporada, e a gente precisa progredir com essa carga, e o jogo faz parte da carga, progredir com essa carga de treinamento e com a carga de jogo, e paulatinamente eles vão ter maior minutagem, e entra aí uma questão também de aumento do nosso leque de opções, repertório estratégico de jogo. Então, com a dificuldade que nós estávamos tendo para construir no primeiro tempo contra uma marcação encaixada, que nem em todos os momentos estava encaixada, a gente conseguiu desmarcar jogadores, mas não soube identificar essas vantagens de usar, nós partimos logo no intervalo do segundo tempo para colocar um centroavante. Então esses jogadores trazem, né, além da qualidade individual deles, eles trazem variabilidade tática e estratégica para a equipe. Então, nesse sentido, o Cruzeiro ganha muito, e nós vamos poder também aprofundar e diversificar o nosso trabalho para ter planejamentos estratégicos adequados, tanto na preparação dos jogos quanto nos problemas para a solução dos problemas que os jogos apresentam, né, durante os próprios jogos. Fim da entrevista coletiva, então, do técnico Fernando Seabra.